Oi, gente! Eu sou a professora Tamises Melo, de Geografia, professora da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E na aula de hoje, nós vamos saber quais são os problemas socioambientais urbanos. Já vimos o que é a cidade, já vimos na aula passada quais são os tamanhos e funções das cidades e a gente hoje vai discutir um pouquinho quais são esses problemas que vamos encontrar nas grandes cidades, certo? Então, trago aqui esta imagem com uma pergunta. Quais os problemas urbanos que podemos observar nessas imagens? Pensem um pouquinho. Então, nós temos aqui o descarte irregular do lixo, né? Principalmente nas áreas litorâneas, a gente vê muito lixo nas praias, né? A gente vê muito lixo nas ruas, descartado de maneira irregular. Isso é um grande problema urbano, porque esse descarte irregular vai trazer vários problemas. A gente tem também a questão da violência nas grandes cidades, alagamentos, não é isso? Quando chove muito, a gente tem muitos alagamentos e as pessoas sofrem, tá? Também temos as contradições sociais nas cidades. Enquanto existem bairros muito ricos, existem áreas da cidade muito pobres, com precariedade e tudo mais. Moradias irregulares. As casas que são construídas de maneira irregular, sem o devido planejamento, sem o saneamento, e a gente vai discutir sobre isso. E a questão da poluição, que também é um grande problema ambiental que nós temos nas cidades, certo? Então, problemas ambientais urbanos. À medida que as cidades crescem, ocorrem modificações na paisagem natural, fazendo surgir assim os problemas ambientais. Um problema ambiental é um desequilíbrio do meio provocado por algum fator fora do comum, que desestabiliza o funcionamento do espaço natural, ou seja, algum fenômeno provocado pelo ser humano, que implica impacto ambiental, permanente ou temporário. Volta para mim. Então, com o crescimento demasiado das cidades, muitas das cidades, principalmente nos países subdesenvolvidos, que tiveram um processo de urbanização tardia, certo? As cidades cresceram muito de maneira desordenada, sem um devido planejamento. Com isso, acabou que nós interferimos muito no meio ambiente e esquecemos de tentar organizar os espaços para evitar alguns problemas. Então, muitos problemas ambientais nas cidades ocorrem justamente por essa falta de planejamento das cidades, por esse crescimento demasiado sem um devida organização, um planejamento para evitar que tivéssemos esses problemas. Então, um dos problemas ambientais vai ser a questão do saneamento básico. Corta para o slide. Saneamento básico. Uma das obrigações dos municípios é investir parte do orçamento em saneamento básico, serviços públicos para o fornecimento de água encanada, tratamento de rede de captação de esgoto para a população. Esse tipo de serviço é de fundamental importância para a saúde humana e para o meio ambiente. Volta para mim. Então, saneamento básico é justamente não só a questão da água encanada. Beleza, a gente tem água encanada. Porém, a gente tem rede de tratamento de esgotos nas nossas cidades, certo? Para onde é que vai esse esgoto? Para onde é jogado, né? Algumas cidades litorâneas, o esgoto é jogado diretamente no oceano, nos rios, poluindo as águas, e acaba que a gente sofre com essa falta de saneamento, porque muitas questões de saúde pública poderiam ser evitadas apenas com o saneamento básico, né? Então, sem o saneamento, a gente tem
esgotos a céu aberto, gera ratos, baratas, entre outros insetos que vão afetar a saúde do ser humano, porque transmitem doenças. Então, o saneamento básico é uma questão de evitar doenças. Infelizmente, no nosso país, as cidades não são bem saneadas, tá? A maioria das cidades brasileiras não tem rede de tratamento de esgoto e saneamento básico, infelizmente, o que vai gerar problema para a população de um modo geral. Outra questão, como a gente já viu, é o lixo urbano, né? Então, outro problema ambiental urbano na pauta da discussão é a coleta do desgaste final do lixo urbano. O consumo desenfreado de produtos industriais gera grande quantidade de resíduos sólidos. Na maioria das cidades dos países desenvolvidos, o lixo é depositado a céu aberto nos chamados lixões. Essa ação causa grandes danos à saúde pública, contamina os lençóis freáticos com chorume e gera mau cheiro. Soluções melhores poderiam ser feitas por meio de aterros sanitários, usinas de compostagem do lixo orgânico, reciclagem e incineração. Volta para mim. Então, a questão do lixo urbano é muito grande, principalmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o Brasil, certo? Onde o descarte irregular do lixo gera todos esses problemas que a gente já viu. Qual é a solução? Qual seria a solução para esse lixo urbano? A gente trabalhar na questão de se ter usinas de compostagem, aterros sanitários adequados, né? A gente trabalhar a questão da reciclagem, reutilização desses resíduos sólidos. Temos que lembrar que quando se trata de Terra, a gente só tem um planeta, a gente não tem como jogar fora da Terra, não tem. Então temos que utilizar todos esses recursos e o que a gente puder reutilizar para minimizar os impactos ambientais, melhor. Então a melhor maneira de lidar com o lixo urbano seria através do processo de reciclagem, para minimizar os impactos ambientais. Nas grandes cidades, a gente também tem esse problema chamado de ilha de calor. O que vem a ser a ilha de calor? Corresponde à elevação das temperaturas nas áreas mais urbanizadas. A região central de uma grande cidade apresenta maiores temperaturas que as regiões periféricas. Então, a gente pode observar nesse gráfico, tá? A questão da sensação térmica. Volta para mim. O que vem a ser essa sensação térmica? É o calor que eu sinto. Pode estar na temperatura batendo 30 graus, mas eu estou sentindo tanto calor que parece que está chegando a 35 graus. Então, a ilha de calor é isso. Nas nossas cidades, a gente já impermeabilizou tanto o solo que a sensação da temperatura é elevar, certo? Áreas mais verdes, com menos impermeabilização do solo, elas tendem a ter uma temperatura mais amena, porque a vegetação ela vai amenizar a sensação do calor. Enquanto as nossas cidades, a gente vê cada vez menos áreas verdes. Com isso, a gente tem uma sensação térmica maior, uma sensação de calor cada vez maior, como a gente observa aqui nesse gráfico. Então, podemos ter uma variação de cerca de 3 graus na temperatura de áreas mais periféricas, áreas mais verdes, para as áreas mais centrais, mais impermeabilizadas, com uma quantidade menor de vegetação. Isso é o que a gente chama o fenômeno da ilha de calor. Enchentes e deslizamentos. Uma das principais alterações que ocorrem no ambiente urbano é a impermeabilização do solo, como eu já falei.
em razão da retirada da paisagem vegetal e a sua substituição por asfalto, concreto, obras urbanas e tudo mais, aumenta o escoamento superficial das águas, impede que a água infiltre. Perdão. Em cidades em que as galerias de águas subterrâneas não são suficientes, além do assoreamento dos rios, ou seja, a diminuição da profundidade dos rios, ocorre também o problema de enchentes. Em áreas com ocupação em encostas, isto é, com construções situadas em áreas de elevada declividade, pode ocorrer deslizamentos das encostas, ou também chamado de movimento de massa, tá? Então, as enchentes, elas são provocadas em sua grande maioria porque essa urbanização, ela tomou a área de vazão do rio, a chamada área de várzea do rio. O rio, naturalmente, ele tem o seu curso e tem a sua área de escoamento para período de enchentes, que é a área de várzea. Quando a gente constrói nessa área de várzea do rio, a gente está propício a sofrer de enchentes, certo? Além disso, quando a gente retira a cobertura vegetal próximo aos rios, esse solo na margem do rio vai para o seu leito, vai diminuir a profundidade do curso do rio, também aumentando assim a questão das enchentes. Já os deslizamentos, eles vão ocorrer justamente nas áreas de morro, de barreiras, porque a vegetação que estava segurando aquele solo daquela região foi retirada. Com isso, não tem o que segurar e proteger aquele solo. Quando chove muito, a água infiltra e temos o deslizamento, o chamado movimento de massa. Poluição do ar. Então, a emissão de muitos gases prejudiciais à saúde humana e no meio ambiente, como o gás carbônico, é a principal causa da poluição do ar. Os principais responsáveis, como a gente já sabe, os automóveis, as indústrias, a queima de combustíveis fósseis como energia. O ar poluído afeta a saúde humana, causando problemas respiratórios, alergias, infecções, o aumento da temperatura, mudanças climáticas e tudo isso. Volta para mim. Então, a poluição do ar vai ser um problema justamente por conta dessas questões, que vai aumentar a temperatura, problemas de saúde respiratórios devido a esse processo de poluição da atmosfera. Além do que influencia todo o globo, não fica só concentrado naquela cidade. Essa poluição, ela vai se espalhar e vai interferir todo o processo, e aí se discute muito a questão do aquecimento global por conta dessa intervenção humana, certo? Poluição das águas é provocada principalmente pelo despejo de lixo, resíduos químicos, esgotos nos leitos dos rios, lagos e oceanos. As consequências são muitas, atingindo a saúde humana com doenças como hepatite, febre tifoide, diarreia e etc. Também afeta as plantas, né, e os animais, que dependem do acesso à água limpa. Então, a gente está cada vez mais poluindo as nossas águas, principalmente nas grandes cidades. Isso é um risco muito grande, porque, apesar de sermos o planeta água, a maior parte da água do nosso planeta é salgada. Então, temos poucas áreas de água doce, cerca de 2% das águas do planeta são águas doces. E menos do que isso estão nos nossos rios. E a gente está poluindo cada vez mais os nossos rios com esgoto, com descarte irregular de resíduos sólidos. Então, a gente está poluindo a água que a gente consome, fazendo mal a nós mesmos, à vegetação e aos animais. Por fim, a questão das desigualdades sociais. O Brasil é um país de grande concentração social.
a distribuição de renda é desigual, sendo que uma pequena parcela da população é muito rica, enquanto grande parte da população vive em pobreza, miséria. A gente vê nessa imagem aí essas contradições sociais muito grandes. Embora a distribuição de renda tenha melhorado nos últimos anos em função de programas sociais, ainda vivemos num país muito injusto. Nessa questão da desigualdade social, a gente também vai ter o déficit habitacional, que também é muito grande no Brasil devido a essa desigualdade. Existem milhões de famílias que não possuem condições habitacionais adequadas. Nas grandes e médias cidades é muito comum a existência de favelas. Então, as favelas ou as comunidades, certo? Elas são construídas de maneira irregular, geralmente em áreas de encostas, aumentando assim a questão dos deslizamentos de barreira, prejudicando essa população que mora nas regiões. Também a gente tem a questão das palafitas. Na cidade do Recife a gente encontra ainda, infelizmente, muitas palafitas, né, com moradias irregulares, inadequada, falta de equipamentos de saúde, saneamento, prejudicando a população que mora nessa região. Então, isso ocorre justamente por conta da grande desigualdade social que nós temos no nosso país. Poucos que ganham muito e muitos que ganham pouco. Então é isso, eu fico por aqui hoje. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!